Pessoal, aqui é o Francisco e hoje eu vou responder a grande pergunta da humanidade, a questão de todas as questões. Qual é o sentido da existência? Ou em outras palavras, por que eu existo? É a grande pergunta da ciência, a grande pergunta da filosofia. Essa pergunta que está aí desde que a gente é gente. Por que a gente existe? Qual é o sentido da vida? Eu acredito que a resposta está na Bíblia. Acho que a Bíblia é onde está a resposta de todas as respostas. E refletindo sobre isso, eu, um ser humano normal, que leio e Deus me dá a revelação, como dá para qualquer tipo de pessoa, eu entendo o seguinte: a partir do momento que a Bíblia fala o tempo todo que nós existimos para a glória dele, quando a gente para pensar só nesse quesito, a gente existe para a glória dele, a gente fica meio que limitado a um entendimento mais profundo, porque a glória de Deus ela é extremamente infinita. Então, eu preciso sair desse pensamento que eu existo para a glória de Deus e preciso compreender de forma mais abrangente. Para compreender isso e outras questões da Bíblia, a gente precisa compreender muitos atributos de Deus. Na verdade, para você compreender a Bíblia inteira, você precisa compreender o autor dela ou aquele que inspirou a escrição dela. Então, por exemplo, é impossível compreender o amor sem compreender que Deus é amor, é impossível compreender o conceito de justiça sem compreender primeiro que Deus ele é justiça. Vamos lá, o conceito de justiça diz mais ou menos assim: a justiça tem vários conceitos, mas tem um que diz o seguinte: qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Vamos lá, pega isso. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Eu posso aplicar isso à justiça de Deus também. A justiça de Deus ela é completamente infinita, não dá para compreender ela na totalidade, mas eu consigo se apegar a esse termo, qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Outro termo que é importante você entender é a palavra retroagir. No conceito jurídico, que significa o seguinte: ter efeito sobre o passado, fazer valer para o passado. Retroagir, no conceito de justiça, é eu pegar uma coisa que está desorganizada e reorganizar. Eu voltar ao passado e deixar ela organizada no passado. Dito isso, que o conceito da justiça é tudo estar em conformidade, e de retroagir é pegar alguma coisa e voltar ela para o passado, voltar ela digamos que para um estado de perfeição. A resposta para a grande pergunta da humanidade, que é por que eu existo, qual é o sentido da vida, é o seguinte: é eu retroagir. Segura essa palavra, eu estou retroagindo. A humanidade está retroagindo. Agora, por que retroagir? Vamos lá. Deus tem vários atributos, um deles é a perfeição. Se Deus ele é perfeito, se Deus ele é santo, se ele é soberano, significa que tudo que ele constrói é para ser perfeito. Só que a Bíblia fala o seguinte, que existiu uma rebelião no céu, que existiu um ser que se rebeliou e com ele levou outros seres. E esses seres saíram do céu por uma questão de imperfeição. Deus os expulsou do céu. A gente está falando do diabo e os demônios. Só que entra uma questão na cabeça da gente. Se Deus faz tudo perfeito, por que houve essa rebelião? Porque existia um ser imperfeito. Porque dentro do ambiente onde Deus construiu alguma coisa, existiu digamos que um impasse. Não era para existir isso. Não era para existir. Se a gente parar para pensar, não era para existir esse acontecimento. Se Deus ele é perfeito, tudo que ele faz deve ser perfeito e permanecer perfeito. Essa, digamos que é a tese que se entende sobre Deus, digamos assim. Quando eu parei para pensar nisso, eu parei para pensar o seguinte: se eu existo para a glória de Deus, se eu existo para a glória dele, significa que eu estou no estado de expressar os atributos de Deus. Porque praticar a glória de Deus ou existir para a glória de Deus é executar os atributos dele. Significa que a pessoa perfeita de Deus tem que ser manifestada em mim. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu estou voltando para um espaço de perfeição. Se eu atinjo um estado de perfeição, coisa que ninguém atinge na Terra, enquanto um ser humano ninguém atinge. Mas quando eu atinjo essa estatura, digamos que de varão perfeito, como a Bíblia fala, eu estou preparado para ser um ser glorificado, digamos assim. Quando eu digo isso, quando você compreende esse conceito, todo esse cenário, você entende o seguinte: a humanidade existe para que haja um conserto do que aconteceu no céu. Uma vez que Deus fez os seres na eternidade, uma vez que houve uma rebelião, como Deus ele é perfeito, o que ele faz? Ele está retroagindo tudo ao ponto inicial. Eu posso falar de outra forma. Tudo que aconteceu no céu com os demônios, toda aquela rebelião, toda aquela desobediência, aquela rebeldia, começando por Satanás, Deus está fazendo com que a humanidade volte a esse ponto. A humanidade é quem vai ocupar esse espaço, digamos que vazio no céu. Não é que Deus está consertando, porque Deus não vive no tempo. Deus não existe um erro no passado e Deus está consertando. Como Deus ele é eterno, como ele está fora do tempo, aquela rebelião que aconteceu no céu, para nós ela é um passado, mas para Deus é um espaço atual, porque a eternidade ela é um momento perpétuo, ela não é tempo, ela é momento perpétuo. Significa o seguinte, que a partir do momento que o diabo se rebelou contra Deus, a humanidade existiu, praticando todos os atributos de Deus, e nós voltaremos para esse estado atual.
estado atual para Deus, que é o estado de reconstrução ou de retroação. Então nós vamos habitar o mesmo espaço que o diabo e seus demônios habitavam. É como se Deus estivesse declarando para a criação: tudo que eu criei é perfeito e tudo vai voltar para o estado onde eu defini que estivesse. Em outras palavras, é como se a gente estivesse fazendo tudo ao contrário que o diabo fez. Vou dar um exemplo aqui. O diabo ele estava no estado de perfeição, ele estava num lugar perfeito, só que o que acontece? Ele muda a mente dele para uma mente corrupta, para uma mente imperfeita e, consequentemente, ele sai do céu. O que nós somos hoje é uma mente imperfeita, estamos num lugar imperfeito, só que nossa mente está sendo moldada para voltar a um estado de perfeição. É onde a palavra retroagir, é a justiça de Deus sendo executada nessa forma de voltar. Então a humanidade está voltando. Olha só como Deus ele trata o tempo de forma estranha. Enquanto a gente acha que a gente está evoluindo, que a gente está voltando, que a gente está seguindo adiante, como um colega, eu perguntei para um colega qual era o sentido da vida para ele, ele achou que era evolução. A gente acha, a humanidade, a ciência acha que é evolução, mas não é evolução. A gente está voltando. Para Deus, evolução é voltar. Para Deus, ir para frente, na verdade, é voltar, porque nós estamos voltando ao estado de perfeição. Então a justiça de Deus, para ela ser, digamos que ela praticada na sua perfeição, e ela será, isso não tem uma saída, ela será praticada em perfeição, tudo que o diabo e os demônios fizeram, a humanidade fará ao contrário. Obviamente que, uma vez que o diabo estava numa perfeição e ele se tornou um ser imperfeito, é como se fosse um arrependimento ao contrário. Nós, os que irão para lá, a humanidade, o povo que irá para lá, precisa fazer esse efeito contrário. Eu vou passar por um processo de arrependimento, ou por um processo de voltar para os caminhos antigos, como a Bíblia fala muito isso no Antigo Testamento. No Novo a gente fala arrependimento, no Antigo fala voltar para os caminhos antigos. Então o significado o conceito, a resposta para a grande pergunta da humanidade o sentido de existir é retroagir conforme a justiça de Deus. Eu sei que é um termo profundo, eu sei que são muitas respostas para isso, que pode criar a partir disso, mas essa é, digamos que é a resposta que o máximo que a gente consegue chegar. Se alguém tiver a resposta muito mais profunda do que isso, me fala, porque eu não sei. Porque a gente está falando de atributos de Deus, um deles é a justiça. Para Deus ser justo, inclusive com a própria criação dele, nós precisamos voltar. Nós precisamos ocupar aquele espaço que um dia foi o diabo e de seus demônios. Nós precisamos voltar para esse espaço de perfeição que Deus criou. Então tudo que existe é para praticar e executar, entre vários atributos de Deus, a justiça.